Fala Doc, tudo certo? Gabriel aqui e hoje a gente vai para mais uma aula da gastroenterologia. Doc, hoje a gente vai falar sobre a síndrome do intestino irritável, uma doença muito comum e ainda subdiagnosticada, tá certo? Doc, como que vai funcionar? Primeiro a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia dessa doença, definir o que ela é, falar um pouco do quadro clínico, do diagnóstico e por fim do seu tratamento. E para começar, tenta fazer essa questão, dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue responder, que depois a gente resolve ela junto. Doc, o que é a síndrome do intestino irritável? Ela é uma desordem funcional do intestino, caracterizada por dor abdominal e alteração de hábitos intestinais. Então esses dois são os principais definidores dessa síndrome. É uma dor abdominal e o hábito intestinal do paciente está alterado. Não disse a diarreia, não disse a constipação. É alteração. E como que é a epidemiologia dessa doença? Doc, ela é uma doença que acomete mais mulheres do que homens, tá certo? Então ela é uma doença predominantemente do sexo feminino. Mas também pode acontecer em homens, tá certo? Junto disso, ela é associada com algumas outras doenças. Principalmente com fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, doença do refluxo gastroesofágico, depressão e ansiedade. Tá certo? Então perceba que essas condições podem estar associadas à síndrome do intestino irritável. Isso não significa que, tenho alguma dessas condições, terei síndrome do intestino irritável. Ou a recíproca, tenho síndrome do intestino irritável, terei alguma dessas condições. Entretanto, é mais comum que, quando isso acontece, nós tenhamos essas doenças em conjunto. E qual que é a fisiopatologia dessa doença? Doc, a fisiopatologia da síndrome do intestino irritável é composto por diversos fatores. Não tem algo específico que denote essa doença enquanto característica, mas sim um acúmulo de fatores que vão desencadear processos que vão culminar no que o paciente está sentindo. O primeiro deles é um aumento da sensibilidade visceral, ou seja, o paciente, as fibras nervosas do trato gastrointestinal daquele paciente estão aumentadas em termos de sensibilidade. Isso, por sua vez, está relacionado a algumas daquelas outras doenças, como a fibromialgia, como a síndrome da fadiga crônica, ansiedade e depressão, que podem exacerbar esses quadros álgicos. Então, perceba essa associação cada vez mais íntima das doenças, tá certo? Junto com isso, o paciente pode ter algum distúrbio motor da motilidade do trato gastrointestinal, somando com os fatores psicossociais, muitos inclusos naquelas doenças, e uma alteração da regulação do sistema nervoso central na percepção e no comando dos estímulos para a funcionalidade do trato gastrointestinal. E como que é o quadro clínico? É aquilo que a gente comentou, principalmente aqueles dois definidores. É uma dor abdominal crônica, Doc. Então, o paciente tem dor abdominal de forma crônica, que essa dor pode ser incólica, com uma localização não tão específica, então às vezes dói em flanco, às vezes dói em hipocôndrio, às vezes dói em mesogastro, isso pode ir mudando. A intensidade pode ser uma dor leve, mas ela pode ser uma dor importante, considerável para o paciente. E uma característica bem importante é que pode ter o aumento dos flatos, tá certo? Então, pensa no paciente com uma dor abdominal crônica, que não tem uma outra causa a princípio, que é uma dor que varia de posição, tem uma intensidade que em alguns episódios é mais intensa, em alguns episódios é mais leve, mas sempre tende a estar ali, e pode ter aumento de flatulência. Uma outra característica bem importante, que vai de encontro com aqueles quadros clínicos que a gente falou que são associados com o síndrome do intestino irritável, com a fisiopatologia dela, é que o estresse e o estado emocional do paciente podem piorar ou exacerbar os quadros de dor abdominal, tá certo? Então, se o paciente perceber essa relação, ou se você questioná-lo ativamente sobre essa relação, tende a ter uma associação positiva com fatores estressantes e psicossociais. Temos uma relação importante também com a defecação, ou seja, o paciente pode ter um alívio da dor por completo ou uma exacerbação da dor após ele ir ao banheiro. E junto com o quadro de dor abdominal, o outro definidor é a alteração dos hábitos intestinais, que pode ser relacionado com a alimentação. Então o paciente
tem dor, vai ao banheiro logo depois que se alimenta, e pode ter uma sensação de evacuação incompleta ou uma urgência para evacuar, tá certo? E também pode ter uma cólica quando ele vai evacuar. Então, quando o paciente vai ao banheiro, ele pode ter mais sintomas. E além disso, se o paciente tem uma alteração de hábitos intestinais mais relacionada com uma constipação associada à síndrome do intestino irritável, ele pode ter fezes mais endurecidas, fezes em pelota, com Bristol cada vez menor, tá certo? Então o paciente pode ter dor abdominal crônica, que é um definidor, e alteração de hábito intestinal, que pode ser diarreia ou constipação. Sendo que a diarreia pode estar relacionada com a alimentação, pode estar relacionada com a urgência para evacuar e cólicas durante a evacuação. E a constipação, por sua vez, pode estar relacionada com fezes com uma consistência mais endurecida, certo? Mas lembra, dor abdominal crônica e alteração de hábito, diarreia ou constipação. Não precisa ser um nem outro, podendo até ser os dois intercalados. E para o diagnóstico dessa doença, além da gente fazer investigações para outras condições, nós temos que entender que pensamos em síndrome do intestino irritável. O que a gente não pode deixar passar? A gente não pode deixar passar, Doc, os sinais de alarme. Por quê? Porque quando a gente tem algum desses sinais de alarme, nós temos que investigar para outras causas que não a síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque essas outras causas podem ser causas potencialmente mais graves para aquele paciente. Então, uma idade de início da dor maior que 50 anos, sangramento retal associado, diarreia noturna, dor abdominal progressiva, perda de peso, alterações laboratoriais e história familiar de câncer coloretal são os sinais de alarme que a gente chama quando a gente tem uma dor abdominal crônica. Por quê? Porque tendo esses sinais de alarme, nós temos que pensar em outras causas potencialmente orgânicas que não vão nos chamar para um quadro benigno, mas sim para uma doença um pouco mais grave, uma doença um pouco mais preocupante, que pode ser, por exemplo, uma neoplasia, alguma doença inflamatória, alguma outra coisa que a gente precisa de um outro tipo de tratamento, que não um tratamento para síndrome do intestino irritável, certo? E quando a gente tem esses sinais de alarme, a gente tem que complementar, portanto, com exames complementares. Sempre tentando pautá-los na nossa queixa, no nosso direcionamento diagnóstico, mas um desses exames que, em geral, sempre vai ser solicitado é a colonoscopia, certo? Então, tem sinal de alarme, a gente tende a fazer uma colonoscopia. E, em meio a esse diagnóstico, além, para chamar a atenção dos sinais de alarme, a gente também tem que excluir outros diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, parasitoses intestinais, doença celíaca. Então, para isso, a gente tem que solicitar, tende a solicitar, inicialmente, esses exames, que são triagens para essas outras doenças. Não que a gente vá fazer a investigação direcionada para essas outras doenças, mas sim tentar fazer uma triagem para, caso essa triagem seja negativa, isso nos dá um grau de certeza um pouco maior de que aquele paciente não possui uma etiologia secundária para aqueles sintomas e essa etiologia secundária tendo sido, a princípio, afastada, a gente consegue ficar com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável de forma mais segura. E, afastando esses diagnósticos diferenciais, a gente chega propriamente dito para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, que ela é pautada principalmente nos critérios de Roma 4, certo? São critérios para algumas outras dores abdominais funcionais, alguns outros diagnósticos, mas tem um critério de Roma 4 específico para a síndrome do intestino irritável, que ele envolve basicamente aquilo que a gente já conversou, que é uma dor abdominal recorrente, ou seja, pelo menos um dia por semana nos últimos 3 meses, associada a 2 ou mais dos critérios abaixo, que é uma dor relacionada com a defecação, alteração da frequência das fezes ou alteração da aparência das fezes. Então o paciente ficou mais constipado, ficou mais diarreico, com fezes mais amolecidas ou com fezes mais endurecidas, associada ou não com uma dor junto da evacuação. Então, esses são os critérios de Roma 4. Para a gente fechar a síndrome do intestino irritável, a gente exclui as outras causas
e coloca nesses critérios de Roma 4 para ver se aquele paciente fecha esses critérios, tá certo? Então, fechando esses critérios, a gente tende a dizer que o nosso paciente está com síndrome do intestino irritável, possui uma síndrome do intestino irritável. E, dentro dessa síndrome, nós temos alguns espectros, alguns subtipos. O primeiro deles é o constipação predominante. O segundo deles é a diarreia predominante, que são aqueles sintomas que a gente acabou de conversar, sendo que alguns em relação à alteração da frequência é constipação, redução da quantidade, e alteração de fezes com Bristol menor. Diarreia é aumento da frequência com um Bristol maior, associado, claro, à dor abdominal recorrente, uma vez, pelo menos por semana, a cada 3 semanas. Podemos ter o subtipo misto e, por fim, o subtipo não classificado, que ainda é algo um pouco mais obscuro. Tá certo? Então, vimos o quadro clínico, vimos o diagnóstico e os diagnósticos diferenciais mais importantes, classificamos a síndrome do intestino irritável conforme os critérios de Roma 4, os seus subtipos, e por fim, a gente tem que indicar o tratamento para o nosso paciente. Doc, por ser uma doença classificada como funcional do intestino, em geral, a gente não tem uma medicação que a gente dá para o paciente e ele tende a melhorar. O que a gente faz no tratamento da síndrome do intestino irritável é tentar modificar, os hábitos de vida daquele paciente para a gente evitar que ele tenha esses episódios recorrentes. A primeira modificação dietética, Doc, é tentar excluir da dieta os alimentos produtores de gás, como feijão, cebola, até ameixa indicada em algumas literaturas. Feito isso, e o paciente tende a não melhorar, ou se ele melhorou a gente tenta parar nesse passo, a gente solicita, orienta o paciente para tentar reduzir agora, não excluir como a gente fez nos outros, a alimentação de food maps. O que são esses food maps? São alimentos fermentáveis, oligo, di e mono e polióis, que a gente tem que orientar esse paciente a reduzir a alimentação, tentando fazer essa dieta de 6 a 8 semanas. Aqui, nessa tabelinha, a gente tentou resumir esses principais food maps, que são diversos alimentos que a gente tenta pedir para o nosso paciente reduzir da sua dieta, tá certo? Então, a gente não precisa falar para o paciente suspender completamente, porque é uma gama de alimentos e fica difícil a alimentação, muitas vezes, mas a gente orienta a que ele reduza essa ingestão desses alimentos, que são esses da tabela: os monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polióis, esses últimos aqui. Então dá uma pausa, dá uma olhadinha com calma nessa tabela e orienta o paciente reduzindo, conforme ele vai conseguindo, tentando trocar um por outro. Além disso, temos que orientar o aumento da ingestão de fibras solúveis, que pode ser o aumento de alimentar, ou seja, falar para o paciente comer mais alimentos com fibras, ou a gente pode prescrever fibras sintéticas. Então, essa é a modificação dietética. Perceba que é uma modificação dietética importante para o paciente fazer. Ele tem que mudar muitos produtores de gás, tentar reduzir esses food maps, que são boa parte dos alimentos que a gente tem no dia a dia, e aumentar a ingestão de fibras. Além da modificação dietética, nós temos também a terapia farmacológica conjunta, que é basicamente um suporte farmacológico para o que a gente está tentando modificar na alimentação. E a gente vai dar esse suporte conforme o que o paciente sente. Então, se o paciente tem o subtipo constipação dominante, a gente pode usar laxativos, de preferência laxativos lubrificantes, laxativos osmóticos, evitar o uso crônico de laxativos irritativos, tentando usar, por exemplo, o PEG, que é um bom laxativo, agonistas do receptor 5-HT4, de serotonina, e inibidores do trocador de sódio e hidrogênio. No subtipo diarreia predominante, nós podemos usar, nesse caso, antidiarreicos. Por quê? Porque não é uma diarreia do tipo infecciosa, não é uma diarreia que vai prejudicar o nosso paciente, sim uma diarreia funcional, então a gente pode usar antidiarreicos como a loperamida, sequestradores de ácido biliares, como uma segunda linha, agonistas de outro receptor de serotonina, 5-HT3, e a eluxadolina. No subtipo misto, a gente pode usar mais antiespasmóticos, como a escopolamina, a iosina, para aliviar os quadros de dor, porque aqui no subtipo misto ele pode ter diarreia ou constipação, então a gente evita ficar prescrevendo antidiarreicos ou laxativos, porque depende de como o paciente vai estar se sentindo. Antidepressivos também podem ser moduladores do quadro clínico do paciente.
E do subtipo não classificado depende de como o paciente vai estar se manifestando para a gente medicar, tá certo? Então, o tratamento dessa síndrome é basicamente mudanças dietéticas e terapia farmacológica conjunta de suporte a depender do quadro clínico do que o paciente está sentindo, tá certo? Então, vamos voltar naquela questãozinha lá que a gente começou para ver se agora a gente consegue responder. Faz parte da classificação de Roma 4 o fechamento do diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Qual desses critérios? Uma questão do SUS São Paulo. Dor abdominal recorrente ao menos uma vez por semana nos últimos 3 meses? Diarreia e vômitos pelo menos uma vez na semana nos últimos 3 meses? Sangue retal associado à distensão pelo menos um episódio no último mês? 3 ou mais evacuações por dia com muco nas fezes? E perda ponderal com diarreia e ou constipação nos últimos 6 meses? Vamos letra por letra. Vamos começar da letra E. Perda ponderal com diarreia ou constipação. Doc, diarreia ou constipação são sim critérios da síndrome do intestino irritável. Alteração da consistência ou da frequência. Mas perda ponderal não é. Isso aqui é um sinal de alarme, então não é essa a alternativa. 3 ou mais evacuações por dia com muco nas fezes? Não, Doc. A gente pode ter aumento da frequência, como 3 ou mais evacuações por dia, mas o critério de muco não é um critério para síndrome do intestino irritável. Sangue retal associado à distensão? Não, Doc, a gente já para aqui. Sangramento é sinal de alarme, não é sinal de critério, não é um critério do síndrome do intestino irritável. Diarreia e vômito, pelo menos uma vez na semana nos últimos 3 meses. Doc, diarreia pode ser um sintoma. Vômitos não é critério para síndrome do intestino irritável. Letra A, dor abdominal recorrente, ao menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. Então, esse é a nossa resposta. Doc, só para a gente lembrar, vamos fazer alguns flashcards então. A fibromialgia é um fator associado à síndrome do intestino irritável? Sim, é um dos fatores, assim como ansiedade, depressão, síndrome de fadiga crônica e doença do refluxo gastroesofágico. Qual o principal sintoma da síndrome do intestino irritável, assim como um dos definidores, é a dor abdominal crônica. A dor na síndrome do intestino irritável, geralmente, em geral, se relaciona com a evacuação. Nos critérios de Roma 4, devemos ter dor abdominal com qual frequência? No mínimo, uma vez na semana, por pelo menos 3 meses. Se o paciente tiver sinais de alarme, que devemos fazer? Exames complementares, em geral, a colonoscopia. Qual a principal medida no tratamento da síndrome do intestino irritável? É as medidas dietéticas, reduzir produtores de gás e reduzir food maps. Doc, aqui um resuminho para fechar então. Síndrome do intestino irritável é um distúrbio funcional, que é caracterizada por, segundo os critérios de Roma 4, dor abdominal crônica, no mínimo uma vez na semana por 3 meses, associada a, pelo menos 2, alteração na consistência, na frequência das fezes ou dor relacionada com a evacuação. Lembrando dos sinais de alarme para a gente investigar causas secundárias e eventualmente solicitar colonoscopia, principalmente, mas podemos ter outros exames. Lembrar dos diagnósticos diferenciais, fazer uma triagem para eles iniciais. E o tratamento é dietético, redução de food maps e reduzir produtores de gás, aumentando fibras, e farmacológico, conforme o quadro clínico do paciente. Essas foram as referências, Doc, e até a próxima.